Boa tarde, queridos irmãos de Ideal. Mais uma vez nos reunimos virtualmente para a realização da preleção evangélica desta semana, ainda na condição virtual, pela condição do momento, mas agradecemos a oportunidade de nos reunirmos. E nós, então, neste momento, serenamos a nossa mente e acalmamos o nosso coração e recebemos, sentimos o abraço carinhoso do nosso anjo da guarda, o nosso protetor individual. Mentalmente nos ligamos ao CAE, esta casa bendita que a todos acolheu. Somos envolvidos no amor maternal de Maria de Nazaré e envolvidos no seu manto azul de amor e paz, sentimos o seu fortalecimento para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada evolutiva. E ela nos conduz até seu Filho Jesus, nosso Mestre, e a Ele nós agradecemos a sua misericórdia, seus ensinamentos, que nós a cada dia procuramos conhecer e vivenciá-lo. E Jesus nos conduz ao nosso Pai Criador. E a Ele nós agradecemos pela oportunidade da presente encarnação, as oportunidades de aprendizado que encontramos ao longo da nossa jornada. E nós reverenciamos o Pai através da prece. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. E pedimos licença para iniciarmos a preleção da tarde de hoje. A leitura desta semana do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição desta semana é a de número 94 e tem o título Ao Salvar-nos. O trecho do Evangelho, Salva-te a ti mesmo e desce da cruz, foi extraído do Evangelho de Marcos, do capítulo 15, versículo 30. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedras. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvar-nos, no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral, nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves do mundo, chama-nos loucos. E quando nos surpreende em experiências culminantes,
revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida. Exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. Emmanuel nos esclarece nesta passagem que Jesus não foi compreendido pelos homens da sua época. Eles ainda estavam ligados às práticas de violência, conquistas e posses materiais, e não compreenderam a missão, a tarefa sublime e amorosa de Jesus. A condição espiritual deles naquele período não tinha afinidade com a amorosidade dos ensinamentos de Jesus. A exemplo disso, uma lenda denominada O Monge e o Escorpião narra que um monge, junto com seus discípulos, caminhavam por uma estrada. Num determinado momento, eles cruzaram uma ponte e o monge avistou no leito do rio um escorpião quase se afogando. Ele foi até a margem do rio e com a sua mão retirou o escorpião do rio. Mas ele sofreu uma picada e deixou o escorpião cair novamente na água. Ele foi até a margem, pegou um pedaço de galho de árvore e foi até novamente a água do rio e conseguiu finalmente salvar o escorpião. Quando ele retornou junto aos seus discípulos, que assistiram a tudo indignados, eles lhe perguntaram: Mestre, por que o Senhor salvou aquele bichinho venenoso, maldoso, que te picou, mesmo salvando, mesmo o tirando da água? Deve ter doído muito. Ele retribuiu a sua ajuda com uma picada. Ele não merecia a sua compaixão. O monge, que tudo ouvia serenamente, respondeu aos seus discípulos: aquele escorpião agiu conforme a sua natureza, e eu conforme a minha. Essa lenda, O Monge e o Escorpião, de autor desconhecido, ela relata que o monge, ele compreendia a condição do escorpião, que para se defender picava, mas ele agiu conforme a sua condição, que era praticar o bem. Ele já havia alcançado essa compreensão de praticar o bem, independente da condição, independente da situação. Mas os seus discípulos ainda não tinham o alcance espiritual do monge e o questionaram. O monge não foi compreendido, a atitude do monge não foi compreendida pelos seus discípulos, assim como a atitude de Jesus, os ensinamentos de Jesus, também não foram compreendidos na sua época, na época em que ele esteve na Terra. E nós, muitas vezes, também, numa atitude de bondade, muitas vezes nós nos privamos de comentários desnecessários, nós nos privamos de reclamações, muitas vezes nos privamos de falar mal de alguém, porque nós já estamos neste processo de trabalhar para eliminarmos as nossas más tendências. Mas aqueles irmãos que ainda gostam desse tipo de atitude, das reclamações, de falar mal, de comentar determinadas atitudes alheias, muitas vezes esses irmãos não irão nos compreender e também seremos ironizados, ridicularizados. Mas cabe a nós a compreensão de que é o estágio evolutivo desses irmãos. Eles agem conforme a natureza deles, conforme o entendimento deles no momento, assim como nós agimos com o nosso entendimento. Então, que essas circunstâncias da vida, as contrariedades, que elas não sejam motivo
do nosso desânimo, de desistência, que nós tenhamos em mente a prática do bem que o Evangelho já nos trouxe, que venceremos o mal pela prática do bem. E isso foi o que exemplificou o monge. Mesmo picado, mesmo ferido, ele voltou para resgatar o escorpião, porque entendia a sua condição, a sua natureza. E nós, praticando o bem, num determinado momento, iremos também ser exemplo para outras pessoas, até que o amor se faça presente em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos, e que todos nós consigamos nos reconhecer como os filhos de Deus. E nós vamos então agradecendo essas reflexões trazidas por Emmanuel, através de Chico Xavier. E vamos iniciando a prática do bem, agradecendo esta oportunidade bendita de praticar o bem, doando os nossos melhores sentimentos através das vibrações. E nós vibramos pela paz e pelo bem universal. Vibramos intensamente por todas as equipes médicas que trabalham dia e noite, junto aos doentes vitimados por esta pandemia. Vibramos intensamente por todos os cientistas que se dedicam na procura, na busca, na descoberta de uma vacina que de fato contenha a transição viral. Vibramos pelo fortalecimento de todas as famílias que perderam entes queridos ou que neste momento passam por algum problema físico, ligado ou não a esta pandemia. Vibramos por todos os dirigentes e governantes do planeta, para que eles tenham as suas atitudes pautadas no bem geral, no bem coletivo. Vibramos pelo nosso país, por todos os estados que têm seus números de doentes aumentando a cada dia. Intensificamos as vibrações para os familiares, para todos os lares da Terra, para os lares coletivos, os asilos, os orfanatos. Vibramos intensamente para aquelas instituições que auxiliam aqueles irmãos que ainda se encontram ligados aos vícios. Vibramos intensamente pelas instituições religiosas que professam o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vibramos intensamente por todos os lares da face da Terra, pelos lares dos colaboradores do CAE, de todos os seus familiares. Vibramos pelos nomes que se encontram na cestinha virtual de vibrações. Nós vibramos pela nossa casa bendito CAE, envolvendo aquela casa em muita paz e muito amor. Vibramos pelo nosso lar. Jesus adentra pela porta principal e percorre todos os cômodos, envolvendo todos os nossos parentes, as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, no ambiente familiar, e mantendo e envolvendo a todos no amor e na paz do Mestre Jesus. E respeitosamente pedimos licença para nos incluirmos nessas energias amorosas, pois também somos necessitados delas.
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, e que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja presente no lar e na vida de cada um de nós. Graças a Deus. E a paz do Cristo esteja com todos.